Olá, aqui é o Nilson Alves, esse é o seu canal Nilson Suzuki, iniciando para você mais um vídeo, isso mesmo. Hoje é quarta-feira, dia 30/5, né? 30 de maio do ano de 2018, tá terminando aí o mês de maio, né? Do mês de maio do ano de 2018, o mês Niga Glicilínico puro, né? Um mês de cheio de emoções, um mês que está batendo a porta da Copa do Mundo. Tudo bem, o assunto que eu vou falar hoje é continuidade da série sobre Copas do Mundo, isso mesmo. Eu vou falar a Copa de 98, se der nesse vídeo eu falo a Copa de 2002. Então vamos lá! Vamos direto à Copa do Mundo há 20 anos atrás, né? De 1998, que foi a 16ª edição da Copa do Mundo de Futebol, que começou dia 10 de junho e terminou dia 12 de julho, na França. Eu lembro de todos os detalhes, eu lembro da ansiedade da Copa do Mundo, eu lembro de tudo que se envolveu em volta dessa Copa do Mundo, que foi uma Copa do Mundo que eu mais esperei em toda a minha vida. Você tem uma ideia, eu tinha 14 anos de idade, desde 96, 95 eu esperava por essa Copa do Mundo e foi um evento maravilhoso, né? Evento sediado na França pela segunda vez, realizado na cidade de Saint-Denis, Marselha, Paris, Lens, né? Lyon, Nantes, Toulouse, Saint-Étienne, Bordeaux e Montpellier. Para você ter uma ideia, Saint-Denis era o estádio que estava sendo inaugurado, né? 32 seleções participavam pela primeira vez na história que a Copa do Mundo se reuniu com 32 países, ou seja, a FIFA resolveu mudar o número de seleções, aumentar de 24 para 32, porque o número de afiliados da FIFA estava crescendo e aí as chances de vaga estavam começando a ficar escassas. Inclusive na última Copa em 94, três grandes seleções hoje em dia, que é França, Inglaterra e Portugal, ficaram fora da Copa de 94, para você ter uma ideia de como precisava aumentar, né? E foi a última Copa também aqui no Brasil que várias emissoras transmitiram, né? Não só uma emissora, como várias emissoras. Eu lembro que foi a última Copa que a Manchete transmitiu, que eu lembro que o Milton Neves apresentou programa na Manchete. Depois no ano seguinte ele foi parar na Bandeirantes, o SBT também transmitiu a Copa do Mundo, assim como a Band e a Rede Globo de televisão, a única que vai transmitir em TV aberta aqui no Brasil. A TV a cabo esse ano vai transmitir a Fox e a ESPN, a Sport TV. Bom, vamos lá, vamos para os grupos que aconteceram na Copa do Mundo. Então tivemos o grupo A, que foi Brasil, Noruega, Marrocos e Escócia. Eu lembro desse jogo, o Brasil 2-1, um gol de César Sampaio e um gol contra de Bodin, né, da Croácia. Da Escócia, na verdade, foi 2-1 pro Brasil, mas a Escócia fez 2 gols, sendo que um foi contra, né? Foi contra. O Brasil ganhou esse jogo. Eu lembro desse jogo. Esse jogo aconteceu ao meio-dia, acho que meio-dia e meio. Foi meio-dia e meio. Saímos da escola mais cedo. E eu lembro que aquele dia um colega meu tinha dado uma carona para mim. Eu estudava relativamente longe de casa, muito longe de casa. E aí o colega meu, o pai dele foi buscar ele no colégio. Aí o que acontece? Ele morava no meio do caminho pra minha casa. Aí ele me levou até a casa. Na verdade foi ao contrário, não foi na ida não. Não foi na volta pra ir pra casa não, foi na ida. Eu tava indo pro colégio. Aí eu tava no ponto de ônibus em frente da casa desse menino. Aí ele me chamou: Nilson, vem cá, tal, vamos. Meu pai quer dar carona, beleza. Aí fui de carona lá pra escola. Eu lembro que o irmão desse meu colega ficou. Eu lembro que até hoje ele ficou engrandecendo o jogo, falando assim: porra, eu quero chegar em casa pra ver esse jogão, E eu fiquei tão animado, cara, quando ele falou isso, porque é a primeira vez que alguém tava levantando um jogo de futebol como um jogão, isso na vida real. Eu vi esse tema em filme, em novela, mas alguém na vida real falar que vai ter um jogão na televisão, eu fiquei animado. Aí cheguei em casa, saí da escola e tal. Aí fui na banca de jornal, comprei jornal que falava de Copa do Mundo, que tinha tabela de Copa do Mundo, peguei bandeira, comprei um monte de coisa, tô fazendo igual Chaves, peguei bandeira, parecendo Chaves. Aí cheguei em casa, fui comer pastel antes de ver o jogo. Aí, na hora do jogo, atenção na telinha, né, no jogo. Naquela época o Galvão Bueno não dava pra ouvir a narração dele, né, não era fanfarrão, né, hoje não dá, né. Aí o segundo jogo do Brasil, 3-0, Ronaldo, Rivaldo e Bebeto, do Brasil ganhando do Marrocos. Aí teve o último jogo que o Brasil perdeu de 2-1, né, da Noruega, um jogo
Jogo chato porque na época era o seguinte, na época, nesse mesmo dia, no dia 23 de junho, tinha falecido um cantor famoso, Leonardo, da dupla Leandro e Leonardo. Não, Leandro, não é o Leonardo, Leonardo tá vivo. É o Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, que estava com um problema sério de saúde. Ele morreu no dia desse jogo, inclusive. Todas as emissoras mais falavam da morte do Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, do que o jogo do Brasil. Leandro e Leonardo, naquela época, era uma dupla que fazia sucesso em tudo quanto é lugar, né? Eles começaram em 91, mais ou menos, né? Bom, olha só que eu tô velho, velho, pra você ter uma ideia. Aí vamos lá, grupo B, tivemos Itália, Chile, Austrália e Camarões, a última Copa da Áustria, inclusive, que a Áustria classificou. Grupo C, Dinamarca, França, Dinamarca, África do Sul e Arábia Saudita. A Arábia Saudita foi treinado pelo Parreira. Ele foi demitido depois da segunda derrota, né? Perdeu o primeiro jogo com a Dinamarca, depois perdeu o jogo contra a França, e aí o Parreira no jogo contra a África do Sul, 1-1, né? 2-2, ele caiu fora. A África do Sul que estava estreando em Copas do Mundo. No grupo D, Nigéria, Paraguai, Espanha foi eliminada na primeira fase, e Bulgária. Eu lembro que tinha um goleiro na Espanha, acho que é o Zubizarreta, não sei, que depois desse último jogo da primeira fase, que foi contra a Bulgária, a vitória contra a Bulgária, que deu eliminação, porque ele tinha perdido, a Espanha tinha empatado com o Paraguai e perdido para a Nigéria, ele ficou isolado assim, no fim da partida ele ficou no gramado e ficou lá no gol, sozinho, sabe? Quando você está desolado, quando você por exemplo, você tem uma decepção na vida, né? Você sofre uma decepção, você não quer estar com alguém, tipo, estar com alguém, você quer estar isoladinho assim, para refletir. É o que esse Zubizarreta fez lá no estádio. Deixa eu ver que estádio que ele fez isso. Lá no estádio de Lens, que ele ficou atrás do gol depois que toda a torcida, que o estádio estava vazio, o estádio Stade Boet. Grupo E, vamos lá, Holanda, México, Bélgica e Coreia do Sul. Eu lembro que tinha um jogador do México, eu lembro que foi o jogo México e Coreia do Sul, que ele fez uma jogada, eu não lembro qual jogador era, que a bola estava aqui, ele meio que prensou a bola, ele pulou com a bola prensada em cima de um jogador da Coreia do Sul e fez uma jogada e depois tocou a bola assim normal. Ou seja, foi um dos lances mais inusitados da minha vida, que eu vi, não Copa do Mundo, em futebol total, em tudo quanto é evento. Alemanha, o grupo F, Alemanha usava Irã, Estados Unidos, e detalhe para Irã e Estados Unidos, que foi um jogo da paz, foi um jogo inclusive que os Estados Unidos e Irã entraram juntos, cantaram os hinos juntos, foram trocados flores, foram os momentos mais, digamos, históricos da história da Copa do Mundo, porque uniu dois países que vivem em confronto, que vivem em tensão, né? Porque alguns anos atrás, de 98, 91, tivemos a guerra do Golfo Pérsico, invasão do Irã, aquela coisa era Iraque, Kuwait, aquela coisa era toda. Os Estados Unidos caiu no grupo do Irã, e aí aconteceu o confronto, o jogo da paz, né, que o Irã ganhou dos Estados Unidos 2-1, mas foram eliminados, né? A Iugoslávia, que foi a última Copa da Iugoslávia, e a Alemanha. A Iugoslávia, que depois iria virar Sérvia, Montenegro. Aí, a partir de 2006 se desfragmentou, Montenegro virou um país, virou uma seleção independente, a Sérvia virou um país independente, tanto é que jogou a Copa de 2010, vai jogar contra o Brasil, né, agora em 2018. Então foi um jogo, digamos, jogo da paz, né, um jogo que mostrou, o jogo que foi lá em Lyon, que mostrou a união aí, que o futebol pode transcender da barreira aí do futebol e poder unir países, né? O grupo G teve Romênia, Inglaterra, Colômbia e Tunísia. O grupo, inclusive, destaque aí para a seleção da Romênia. Foi a última Copa que a Romênia participou, depois nunca mais classificou. Infelizmente, espero que se classifique. O grupo H, que é o grupo de Argentina, Escócia, Jamaica e Japão. Detalhe, Croácia, Jamaica e Japão foi na primeira Copa do Mundo. A primeira Copa do Mundo desses três. Detalhe, a Jamaica só participou dessa Copa do Mundo. O Japão, a partir dali, tá em todas as Copas, inclusive nessa. A Croácia só não esteve em 2010, do restante ela teve em todas. Abriu a Copa do Mundo aqui em São Paulo contra o Brasil em 2014, né? E a Argentina ganhou todos os jogos.
Destaque para a seleção da Jamaica, que era treinado pelo brasileiro René Simões, que treinou o Botafogo, treinou vários outros clubes, e na época, aquele que parece o Mario, no Super Mario, e naquela época ele era técnico da Jamaica, que o feito pareceu, para a Jamaica, o mesmo feito que aconteceu com aquele filme do Jamaica Abaixo de Zero, sabe aquela equipe de trenó lá da Jamaica? Então, o que o René Simões fez na Jamaica foi igual que fizeram lá da Olimpíada de Inverno de 88, né? Lá com a seleção com a delegação da Jamaica. Beleza, aí tivemos o oitavo de final, o Brasil venceu o Chile, eu lembro desse jogo, eu lembro, nossa, esse sábado foi, nossa, uma festa. Aí Nigéria ganhou da Alemanha, da Argentina, não. Aí tivemos aí as quartas de final, o Brasil passou na Dinamarca, tal. Aí tivemos aí, beleza. Aí tivemos Brasil e Dinamarca, eu lembro que a Dinamarca abriu abriu pra cá, fez 1-0, depois o Brasil virou com o Rivaldo, tal, o Brasil detonou. Argentina e Holanda, a Argentina fez 2-1. Nos pênaltis, Inglaterra e Argentina, foi um jogo também de tensão, porque eram os dois países que estavam... Tem rivalidade entre os dois países por conta das Ilhas Malvinas, né? E é um jogo que foi também um jogo tenso, igual a Ilha dos Estados Unidos. Tenso, digamos, fora do campo. Mas aí o jogo acabou bem, 2-2, os pênaltis ganhou 4-3 da Argentina. Eu lembro que eu tava numa borracharia quando aconteceu a disputa de pênaltis, eu tava lá com meu irmão, com os amigos dele, numa borracharia. A gente ia pra um lugar jogar bola, a gente passou numa borracharia para ver a disputa dos pênaltis. Eles estavam com a televisão ligada. Confesso, eu torci pra Argentina ganhar da Inglaterra. Todo mundo tava torcendo pra Inglaterra vencer da Argentina. E eu torci para a Argentina ganhar da Inglaterra. E foi isso que aconteceu. Porque eu queria ver um Brasil e Argentina nas semifinais. Não aconteceu porque a Holanda estragou esse caminho, né? A Holanda que tinha eliminado a Iugoslávia, né? Aí tivemos França e Itália, vitória da França. Eu lembro desse jogo, que foi a prévia do jogo do Brasil e Dinamarca. Eu lembro desse jogo, eu assisti inteirinho esse jogo. E a Alemanha 3-0 na Croácia, a Alemanha já estava enfraquecida, né? Bom, aí tivemos aí o jogo histórico, para mim um dos jogos mais emblemáticos da história das Copas do Mundo, que foi Brasil e Holanda. Eu lembro desse jogo, como se fosse hoje, vamos dizer assim. Eu lembro que a gente estava na rua, zoando e tal, e aí depois a gente foi ver o jogo 1-1. Eu lembro que na comemoração, acho que foi no primeiro gol do Brasil, lá perto de cá, perto de uma laje perto de cá, tinha um caco de telha quebrada. Passei o meu dedinho do pé na telha, meu Deus, rasgou o dedinho inteiro, isso na hora do jogo. Sabe o que eu fiz? Eu só joguei água, álcool, pedi pra minha mãe jogar água e álcool, eu pedi só pra colocar curativo depois do jogo. Foi lá, tivemos a decisão dos pênaltis, que teve uma imagem mais emblemática da história do futebol, que é que a televisão na época filmou o Zagallo falando para os jogadores dentro da disputa dos pênaltis, frases motivacionais, tipo, vamos ganhar! Deu pra ver na leitura labial, vamos ganhar! Força da melhorinha, vamos ganhar! Imitando o Zagallo um pouquinho. O 13, não sei o que o Zagallo gosta do número 13 e tal. Vamos ganhar, Benson, vamos ganhar. Vamos ganhar. Eu lembro que ele passou uma motivação para os jogadores que passou pra gente. Eu lembro que nos pênaltis o Tafarel pegou, fechou o gol, né? Tomou 2 gols, mas fechou as outras cobranças. O Tafarel foi o herói do Brasil, classificou o Brasil em nome de Jesus. Não sei o que eu estou falando. E classificou para a final. Aí tivemos aí a semifinal. Eu lembro que na rua o pessoal estava assistindo esse jogo entre França e Croácia no dia seguinte. Então eu não torci para a Croácia. A Croácia que teve o artilheiro da Copa, o Aaron Sukler. Mas a França ganhou de 2-1. Foi para a final para pegar o Brasil, né, lá em Saint-Denis. Aí tivemos a disputa até 4º lugar. A Croácia venceu da Holanda, beleza, mas a final foi uma coisa mais complicada, triste. Eu vou falar umas curiosidades, né? Teve a história aquela suposta história que o Ronaldo passou, porque realmente o Ronaldo passou mal e tal. Só que criou muito de boato, dizendo que o Brasil amarelou, que o Brasil vendeu a Copa do Mundo, né? Sabe aquela frase, se você soubesse que acontecesse em 2098, você ficasse enojado, né?
houve muita teoria da conspiração, dizendo que o Brasil vendeu a Copa do Mundo, tal, que o Brasil queria sediar 2006 e vender a Copa, o título de 2008, os jogadores estavam fazendo corpo mole, coisa nada toda. O que aconteceu foi que o Ronaldo passou mal, ele foi escalado, mesmo passando mal, e o Brasil não sentiu sintonia naquele jogo. Eu acho que se o Brasil tivesse escalado o Edmundo, porque o Edmundo estava pré-escalado, depois o Edmundo foi tirado e o Ronaldo foi confirmado. Se o Edmundo tivesse sido escalado e jogado aquele jogo, vou falar uma coisa, o Brasil poderia ter sido campeão, pentacampeão. Sério mesmo, o Brasil ia ter outra pegada. É que na verdade tem aquela história que tem que ter o maior jogador, o protagonista e tal, mas o Brasil poderia ser campeão com o Edmundo. Quer dizer, o Brasil vai ser campeão, ia ser campeão em 2002 com o Ronaldo, então não precisava disso. Se eles viessem, se eles tivessem a bola de cristal e viesse o que ia acontecer 4 anos depois, né? Mas então, o Brasil foi para a final e tal. E aí aconteceu um monte de coisas curiosas naquela decisão. Eu lembro que o Ratinho, naquela época o Ratinho estava no auge na Record, e ele estava fazendo um programa, eu acho que era da França, se não me engano, ou do Brasil, não sei. Aí o mágico tava, eu não sei se era aquele Sal Yamamura, eu não tenho certeza. Fez um truque, uma mágica, colocando no papelzinho o resultado do jogo do Brasil. O resultado. Eu lembro que isso foi 1 hora antes do jogo. O Ratinho chegou, olhou o papelzinho e falou: não gostando desse resultado não. Quando eu falei, será que ele não gostou? Será que vamos levar pau? Beleza. Aí eles colocaram numa caixinha lá o papelzinho, não sei se teve manipulação, não sei. Colocaram numa caixinha lá, beleza. Teve o jogo, o Brasil perdeu de 3-0. Depois, na hora seguinte, quando ele voltou pro ar, pro programa dele, ele mostrou o papelzinho e tava lá: Brasil França 3-0. Eu falei, puta, então ele sabia, o Ratinho sabia do resultado antes do jogo acontecer. E aí se criou, naquela época se criou um monte de teoria das conspiração, tá? Que o Brasil... Meu, é muita mentira e pouca fato consumado. Não teve um papel oficial. Claro que algumas semanas atrás, o que era presidente do comitê organizador da UEFA, da Copa do Mundo, que hoje é o presidente da UEFA, o Michel Platini, disse que houve sim uma manipulação no sorteio em 97, no sorteio de dezembro de 97, para que na Copa do Mundo pudesse Brasil e França no chaveamento só jogar na final, né, para enfrentar o dono da casa com o campeão de 94 que foi o Brasil. Realmente, cara, se isso se isso realmente se aconteceu, eu vou falar a sinceridade aqui, eu não viria problema nenhum, né? Eu não vejo problema nenhum se manipularem a chave, só que não foi oficializado, não está no regulamento, né? Isso que é o problema. Né? Eu não vejo como imoral. O que é imoral que não estava no regulamento. Se tivesse no regulamento, ó, o time do grupo A, que é o Brasil, o time do grupo C, que é a França, ou o campeão e o país sede só podem se enfrentar na final. Vamos supor, contextualizando a Copa agora do Copa 2018. Seria a mesma coisa que eu acho que está acontecendo na tabela, que fizesse um jeito que a Alemanha e a Rússia, que é a sede, só se enfrentassem na final. Porque se você for ver, né, praticamente no chaveamento pode só enfrentar na final tanto a Alemanha ou Rússia, né, se você for analisar, né? Mas é o diferente que aconteceu em 2014. 2014 Brasil e Espanha, o país sede Brasil e a campeã de 2010 Espanha estava praticamente do lado da chave, poderia ter se enfrentado nas oitavas de final, verdade, né? Então eu acho que sim, houve manipulação, mas eu não vejo que é coisa imoral. Mas o que não aconteceu na Copa de 98 é que o Brasil não vendeu a Copa de 98, não houve o amarelamento, não houve fingimento, o Ronaldo passou mal mesmo. Isso poderia ter acontecido com qualquer jogador do elenco, até o Zé Carlos, aquele cara que foi jogador da Matonense meses antes, né, da Copa do Mundo. Inclusive depois ele foi para São Paulo, aí o Zagallo convocou para a Copa do Mundo. Quer dizer, em 97 ele era na Matonense, aí em 98 jogou no São Paulo, aí ele foi para a Copa do Mundo. Poderia acontecer com qualquer jogador, todos os jogadores do elenco, dos 23 jogadores que jogou aquela Copa, né? Vamos lá, França 3, Brasil 0. Vamos ver quem marcou o gol da França. O Zidane fez ao 27 e ao 45. Olha, porque o Zidane foi chamado de carrasco do Brasil durante vários anos, né? Depois a imagem do Zidane começou a melhorar quando
ele foi jogar no Real Madrid, que teve lá os Galácticos, né, com Beckham, com Ronaldo, o Figo, né, que foi um dos times mais estrelados da história. Hoje o Zidane tá na crista da onda, tá aí como o melhor técnico de futebol, tricampeão da Champions League para o Real Madrid, né? O time do Cristiano Ronaldo com pena limitada, nada mais e nada menos, né? E aí o Petit fez o gol final, né? Sacramentou aos 90 minutos. Eu já estava desanimado também, né? Então eu lembro que eu chorei bastante na laje da minha casa, junto com as bandeiras que eu tinha colocado lá, meu Deus. Mas hoje eu choraria também, né? Hoje eu choraria também. O Davon Suker foi o artilheiro, o melhor jogador foi Ronaldo, o melhor goleiro foi o Fabio Barthez, um carequinha. A seleção free play foi Inglaterra e França, e a seleção time mais divertido foi a França, né? Então o prêmio do melhor gol do torneio foi o gol do Pierre Nigatia do Camarões contra a Áustria, né? Bom, esse foi aqui o vídeo sul. Vou falar só de Copa do Mundo 98, você vê que rendeu tanto assunto. Bom, um abraço para vocês, que Deus seja o coração. O próximo vídeo eu vou tentar fazer 2002, 2006 do mesmo jeito. Bom, um abraço e fui.